O corintiano não tem um minuto sequer de paz e dessa vez o motivo que vem assombrando o torcedor é a notícia da condenação do Memphis Depay. O craque holandês do Timão, que deve assumir a camisa 10 muito em breve, foi condenado na Europa a 4 meses de prisão e multa. E isso vem causando muito barulho nas redes sociais, com o torcedor tentando entender o que é que de fato está acontecendo com o craque. As informações estão rodando o mundo, com notícias em jornais, sites, programas esportivos e muita gente não entendeu a gravidade mesmo dessa situação. O que de fato significa essa condenação do Memphis? O que é que ele fez de errado? O próprio jogador já se manifestou sobre isso nas redes sociais, dando explicação para a torcida sobre essa condenação. Mas você sabe o que é que está acontecendo? Sabe o que foi que aconteceu com o jogador lá em Mônaco e qual é a explicação dele para tudo isso? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor essa história no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve aqui agora e ó, deixa um like no vídeo. O Memphis Depay, atacante do Corinthians, foi condenado pela Justiça de Mônaco a 4 meses de prisão por dirigir sob o efeito de álcool. No entanto, essa prisão está suspensa e condicionada a medidas cautelares, o que significa que ele não vai precisar cumprir a sentença atrás das grades, desde que siga as exigências estabelecidas pelo tribunal. O caso ocorreu em 6 de agosto de 2024, durante o período de férias do jogador, pouco antes dele acertar com o Corinthians. Na ocasião, o Memphis conduzia um Rolls Royce de forma perigosa nas ruas do Principado de Mônaco, chamando a atenção das autoridades. Ele foi parado pela polícia na Praça das Armas e submetido a um teste de bafômetro, que apontou um nível de álcool de 1,01 mg de ar exalado. Isso significa que a concentração de álcool no sangue ultrapassava 2 gramas por litro, um índice muito superior ao permitido pela legislação local. Diante dos resultados do exame e da condução arriscada, o Memphis foi denunciado e processado pela Justiça de Mônaco. A condenação imposta a ele prevê, além dos 4 meses de prisão suspensa, o pagamento de uma multa de 9 mil euros, o equivalente aproximadamente aí a 54 mil reais. E além disso, ele ainda pegou uma punição também, tá? 2 anos sem poder dirigir, pelo menos no Principado de Mônaco. A prisão suspensa significa que o Memphis não vai ser encarcerado, desde que ele cumpra todas as condições impostas pela justiça. Caso ele descumpra qualquer uma dessas medidas ou se envolva em novos incidentes legais dentro do período estabelecido, ele pode ser obrigado a cumprir a pena originalmente determinada. O fato do Memphis ter sido flagrado com um nível tão alto de álcool no sangue gerou críticas da imprensa europeia, uma vez que dirigir sob forte influência de bebidas alcoólicas é um risco tanto para o condutor quanto para as pessoas no trânsito. No entanto, como a punição foi branda, com multa e suspensão do direito de dirigir, ele vai poder seguir normalmente com a carreira dele sem nenhuma restrição esportiva. E cara, o Memphis, para você ter uma ideia de como o cara é gigante, essa notícia explodiu em todo lugar na Europa, foi notícia na Espanha, em Portugal, na França, simplesmente porque o Memphis Depay é o Memphis, né, irmão? Ele simplesmente é um dos jogadores mais seguidos do mundo. Hoje tá aqui no Corinthians, mas tudo o que acontece com ele repercute em qualquer lugar que ele já jogou ou que o nome dele já chegou como jogador. E é claro que, como eu disse, o episódio ocorreu antes dele chegar ao Corinthians e a situação não vai interferir diretamente na permanência dele no Alvinegro Paulista. O episódio também levanta algumas discussões sobre a conduta dos jogadores de futebol fora de campo e o impacto que episódios como esse podem ter na carreira de cada um deles. Vale lembrar que antes do início dessa temporada, o meio-campista Rodrigo Garro também se envolveu em uma grande polêmica fora de campo. O jogador foi acusado de homicídio culposo após se envolver em um acidente de trânsito fatal na Argentina. O Garro dirigia uma caminhonete quando ele colidiu com uma moto, resultando na morte do motociclista. Na ocasião, o jogador realizou o teste do bafômetro, que apontou um nível de 0,54 gramas de álcool por litro de sangue,
abaixo do limite que agrava a pena na Argentina. Mesmo assim, o Garro foi indiciado e ele está aguardando o julgamento na Argentina em liberdade, inclusive deve voltar logo a campo pelo Timão. O Memphis se pronunciou sobre tudo isso, sobre essa sua condenação em Mônaco. Assumindo total responsabilidade pelo erro cometido, o atacante do Corinthians utilizou as redes sociais para pedir desculpas e reforçar que ele aprendeu com a situação. Em um trecho da sua declaração, ele disse o seguinte nos seus stories: "Gostaria de vir aqui e pedir desculpas. No verão passado, durante as minhas férias em Mônaco, eu cometi um erro e decidi dirigir até a casa depois de beber alguns drinks em um restaurante. Deveria ter entrado em um táxi, mas não fiz. E gostaria de pedir desculpas e assumir toda a responsabilidade pela minha ação. 2024 foi um ano de lições e eu definitivamente aprendi com essa. Em 2025 faremos melhor." E cara, é muito bacana e também importante o Memphis mostrar esse arrependimento nas suas redes sociais, dando ali uma satisfação para a torcida. Mostra que os jogadores não são alheios ao que o torcedor pensa, porque querendo ou não, eles são exemplos para muitos dos torcedores. Obviamente, essa condenação não vai resultar na prisão do jogador no sentido de privação de liberdade, mas essa prisão suspensa é algo que seria comum: estamos de olho em você, então se vacilar em Mônaco durante esse período da prisão suspensa e cometer qualquer outra infração, principalmente do mesmo tipo, ele pode sim ir para a prisão. Mas e aí, torcedor? Você sabia que o Memphis estava enfrentando esse tipo de processo? Eu não fazia a menor ideia e fui pego de surpresa com tudo isso. Quanto à multa, você vai concordar que é algo que pra gente, meros mortais, faria falta com certeza. Mas pro Memphis, 9 mil euros, 54 mil reais, é dinheiro de troco, né? Aí você se lembra lá no começo do vídeo quando eu falei que o Memphis em breve, o novo camisa 10 do Timão? Deixa eu te explicar por quê. O Corinthians está preparando essa mudança na numeração do elenco para que o holandês possa vestir a icônica camisa 10 nos próximos dias. Atualmente, o número pertence ao Rodrigo Garro, que a gente citou aqui no vídeo, que por sua vez deve passar a utilizar a camisa 8 no Timão, que estava com o Charles por nenhuma explicação cabível. A alteração já estava prevista no contrato do Memphis Depay, onde o Corinthians se comprometeu a entregar a camisa 10 para ele a partir de fevereiro de 2025. E com isso, o jogador passa a carregar ainda mais responsabilidades dentro do Corinthians. Sendo uma das grandes apostas da diretoria para a temporada, o holandês agora vai vestir a 10 do Timão e vamos ver se ele vai responder em campo, porque até aqui, pelo menos no começo do ano, o Memphis não tem ido tão bem quanto ele foi no final da temporada passada, inclusive importante para o Corinthians chegar à pré-Libertadores. Mas eu te pergunto, será que esse início ruim do Memphis é só uma questão física mesmo? Logo logo ele vai estar voando e vai voltar a jogar bem pelo Timão? E conta pra mim, a 10 veste bem no Memphis Depay? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E olha, se você quiser saber mais sobre o acidente envolvendo o Rodrigo Garro e tudo o que aconteceu, a gente tem vídeo aqui no canal, clica aqui que eu te explico essa história.